Olá galera, tudo bem? Mais uma vez com vocês, eu Renato Baggio, tô aqui para te contar o que cai na sua prova. É isso, esse é o nosso inglês que cai na prova. Uma satisfação enorme estar aqui com você. Cada vez mais pessoas nos descobrindo aqui e compartilhando conhecimento com a gente, certo? Sempre assim, um encontro pontual, um encontro rápido. Se você está me conhecendo agora, não deixe de olhar os encontros anteriores. Estamos aqui no encontro de número 15. Então já é o nosso programa de número 15, que hoje nós vamos falar sobre a CES Gran Rio. Banca que vem batendo duro nos candidatos faz tempo. Aliás, sempre foi uma banca a se respeitar. Mas de 2012 para cá, a CES Gran Rio vem com os dois pés e as mãos junto no peito do caboclo, certo? Ou seja, vem batendo no candidato mesmo. A CES Gran Rio não tem dó. Não tem dó. E hoje eu trouxe um trechinho de um texto para vocês de uma prova de 2015, ó, uma prova super recente que cobra conjunções. Fica aí comigo então, cara, a conjunção. Hoje a gente vai aprender uma conjunção nova e como que a CES Gran Rio cobra. Vamos ver. Primeiro, a conjunção, né? O nome já diz conjunção, são palavrinhas que juntam orações em frases. Então, o que é isso? Enfim, é você colocar palavras que articulam melhor o texto. Por exemplo, eu posso dizer, eu sempre uso esse exemplo nas minhas aulas, né? Eu gosto de praia, ponto final, eu não gosto de areia. É só um exemplo. Para que eu vou fazer duas frases separadas se eu posso juntá-las numa só, com uma conjunção, deixando inclusive o meu texto mais bem articulado, mais bonito? Eu posso dizer, eu gosto de praia, mas não gosto de areia. Ou eu posso usar vários outros sinônimos da palavra mas, né? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante e. Isso tudo são conjunções. Certo? Então o que acontece? Importante a gente conhecer conjunções por basicamente duas razões. Primeiro, não há texto bem redigido que não use uma conjunção, tá? Então a gente tem que conhecer a conjunção já para entender o texto, para entender o que ele quer dizer. E segundo, porque cai na prova. Cai na prova. Então é para isso que a gente precisa conhecer as conjunções, tá certo? Mas quanto mais a gente as usa, melhor a gente fica nelas, inclusive no português, tá? Então dá uma olhadinha no texto que eu trouxe para você aqui, ó. Curtinho, trechinho do texto da CES Gran Rio de 2015, um texto aí da área de economia. Olha o que ele diz aqui, ó. Leia comigo, que legal. Em 1973, quando a gente fala do ano, normalmente a gente separa em duas partes até o ano 2000, né? De 2000 para frente a gente começou a falar 2001, 2000, né? O próprio ano 2000, 2001 e assim por diante. Mas antes disso, a gente separa assim em duas dezenas, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. In 1973, the year the Arab oil embargo caused a steep rise in oil prices, the United States produced 17% of its electricity using petroleum. When the oil price increased, the price of electricity increased too. This increase in price prompted greater interest in domestic sources of electricity, like coal, nuclear and renewable energy. Cara, muito legal, falando de fontes renováveis de energia, outras fontes de energia, um texto que inclusive usou muito um verbo que eu sempre falo nas minhas aulas de preparatório para concurso. Você tem que conhecer o verbo increase. Olha quantas vezes essa palavra apareceu nesse parágrafo. A palavra increase, que pode ser verbo, substantivo, aí você sabe, né? Uma mesma palavra pode ter várias funções gramaticais no texto, certo? Ela pode ser substantivo, ora verbo, ora adjetivo, depende do contexto, certo? A palavra increase pode ser a palavra aumento, daí é um substantivo, ou o próprio verbo aumentar. Tem que saber. Então vamos aproveitar já para ensinar o antônimo dela, o verbo decrease, né? Que seria o quê? Ué, diminuir, decrescer, enfim, ou decréscimo, tá certo? Meu Deus, diminuir. Agora ficou mais bonitinha a letra. Então dá uma olhadinha aqui no nosso texto, ó. Ele tá dizendo o seguinte, olha que molezinha. Em 1973, o ano em que... Olha que louco, somente esse uso aqui do artigo e eu é que tenho que fazer a interpretação, porque no inglês a gente não faz a tradução literal de cada palavrinha do português. Então eles falam assim, the year the Arab oil embargo. A gente vai traduzir da seguinte maneira, né? O ano em que a empresa, né, árabe de embargo do petróleo causou um aumento ríspido, um aumento brusco, ou seja, um grande aumento. Steep é a tradução literal de íngreme. Quando você tem uma montanha muito íngreme, uma subida muito íngreme, né? Só que aqui ele está falando de preço. Então, ó, causou um aumento
íngreme, ou seja, acentuado nos preços do petróleo. Então, o ano em que a embargo árabe causou isso, os Estados Unidos produziu 17% da sua eletricidade usando petróleo. O que você acha que aconteceu? Quando você tem um aumento no preço do petróleo e você usa o petróleo para produzir eletricidade, aumenta o preço da eletricidade. Beleza? Acompanhou o raciocínio? Aí ele diz assim, ó. Quando o preço do petróleo aumentou, ó o verbo aqui que eu falei, o preço da eletricidade aumentou também. Segunda vez que ele fala essa palavra. Olha isso. Este aumento, ó, terceira vez, este aumento no preço, prompted. Bom, prompted tem várias traduções, mas aqui a gente vai traduzir como incitar, no sentido de levar a, de resultar em alguma coisa. Incitou, ou seja, levou a um aumento maior, né, um greater, um maior interesse nas fontes domésticas de eletricidade, como energia renovável, energia nuclear e energia do coal que é carvão. Então aqui, ó, isso e isso são todos adjetivos da palavra energia, para indicar que tipo de energia é. Legal? Então o que acontece? Claro, uma vez que aumenta o preço do petróleo e isso interfere na eletricidade, ou seja, aumenta o preço da eletricidade, eles começaram a ter mais interesse. Então, peraí, vamos pensar em outras fontes de energia elétrica para que a gente não dependa do petróleo e das oscilações do preço do petróleo. Você veja o nível de profundidade deste texto em inglês caído em concurso público. Ele termina, né, na aula de hoje, o trechinho dizendo due in part, ó, devido a, em partes, porque a expressão é due to. Olha isso. A expressão que significa devido a alguma coisa é due to. E aí ele colocou in part no meio. Se você não conhece a expressão, você não entende como ocorre a tradução e a construção do texto. Viu como é importante você estar nos acompanhando aqui? Olha o que ele diz então, ó. Due in part to the turn away from oil in the 70s. Ó, eu preciso fazer uma parte como se fosse destacado disso daqui. Assim como eu faria no português. Eu diria assim, ó. Devido a, em partes. E aí eu continuo meu discurso, certo? Ou devido em partes a não sei o quê. Então eu tenho que fazer essa pausa como eu faria no português. Vamos ler. Due in parts to the turn away from oil in the 70s, today the United States produces just 0.7% of its electricity using petroleum. Therefore, the price of oil has no direct impact on the price of electricity. Most electricity comes from coal, 39%, and natural gas, 27%, with the remainder coming from nuclear, hydroelectric, wind and other renewables. Cara, que texto sensacional. Ele diz o seguinte, ó, devido a, em partes, a turn away vai ser aqui o afastamento, enfim, turn away é se afastar. Ao afastamento do petróleo nos anos 70, né? Lembra que ele falou que nos anos 70 a gente teve uma dificuldade com o petróleo que os preços aumentaram. Ele fala, hoje os Estados Unidos produzem somente 0,7% da sua eletricidade usando petróleo. Os caras não são bobos, eles aprenderam a lição lá atrás. Tomaram uma bucha, aumentou o preço do petróleo, né? Do petróleo árabe, que causou um aumento na eletricidade deles, eles falaram, meu, não podemos ficar refém dessa situação. Olha como é que se aprende com onde você tem os teus tropeços, né? Aí ele diz assim, therefore, olha só essa conjunção que linda, é o tema da aula de hoje. Therefore significa consequentemente, ou seja, portanto. Então, todas essas palavras, elas o quê? Elas remetem a uma conclusão, né? Você fala consequentemente, você está tirando uma conclusão. Portanto, a tradução mais comum para therefore é a palavra portanto. Então ele diz, portanto, o preço do petróleo, eu sei que você sabe que oil também significa outras coisas, tá? Mas o texto hoje fala de petróleo, tá? O preço do petróleo não tem impacto direto no preço da eletricidade, é lógico. A maior parte da eletricidade vem do carvão, coal, 39%, e de gás natural, 27%, com o remanescente, ou seja, o que restou, a sobra, vindo de energia nuclear, hidrelétrica, do vento, né, que a gente chama de energia eólica, e outras renováveis, né? Ele falou aqui de hidrelétrica, que é da água, wind, que é a nossa, que a gente chama do vento, eólica, e outras renováveis. Esse é o texto de hoje, que aí continuaria, só um trechinho, são 2 parágrafos de um texto grande. A Cês Gran Rio gosta de texto grande, tá bom? E aí, olha só, tá aqui a nossa questãozinha, a questão de número 19 daquela prova, ele traz de novo essa frase.
Ele traz de novo a frase, devido em partes ao afastamento do petróleo nos anos 70, hoje os Estados Unidos produzem somente 0,7% da sua eletricidade usando petróleo. Consequentemente, o preço não tem impacto direto no preço da eletricidade, né? O preço do petróleo não vai impactar o preço da eletricidade. E aí veio a pergunta. Olha lá, ele dá as linhas em que isso se encontrava para você se localizar mais fácil durante a prova, e ele fala, the linking word. Peraí, vamos entender. Já no enunciado ele está exigindo que você saiba que linking word é palavra de ligação, porque link é o verbo ligar, é a palavra elo. Por isso que você tem o link da internet. Link, você clica no link, é uma página que está ligada, relacionada, conectada com a página na qual você se encontra, certo? Aí você clica no link. Então, linking words, palavras de ligação. Palavras de ligação são conjunções. Mesma coisa, é um outro nome para conjunctions. Olha que lindo! Legal? Então o que a gente tem aqui, ó? Ele fala, então, a conjunção therefore apresenta uma ideia do quê? É conclusão? É adição para acrescentar alguma informação? É causa? É uma condição? Peraí, gente, condição é se, né? Se chover. E é uma oposição? Não, oposição é uma conjunção adversativa, tipo a palavra but, que é mas. Sem sombra de dúvidas, a gente comentou durante a própria leitura do texto, aqui é uma conjunção que remete a uma conclusão, porque eu preciso saber que a palavra therefore significa consequentemente, ou mais comum, a palavra portanto. E ele está chegando a uma conclusão. Portanto, o preço do petróleo não tem relação direta com o preço da eletricidade. Muito legal, e isso é uma questão clássica. A Cés Gran-Rio gosta de cobrar conjunções, mas não é só a Cés Gran-Rio que faz isso, tá? As outras bancas, bom, primeiro que não existe texto bem redigido sem conjunções, elas estarão presentes em todas as bancas das provas de inglês que você for fazer. Todas, porque todas pegam texto autêntico, certo? E é muita satisfação eu poder estar aqui com você, compartilhando esse tipo de informação, te dando uma visão de como cada banca trabalha e principalmente trabalhando com assuntos que são reiterados nas provas. Eles caem de novo e de novo, são sempre recorrentes, tá certo? Então, ficamos por aqui. Prazer demais, reforço estar aqui com você. E se você quer saber o que cai na prova, nos acompanhe semanalmente. Olha aqui, ó, fechamos essa aula em 13 minutinhos. O que são 13 minutos na sua semana para você adquirir muito conhecimento da língua? E esqueci, quero relembrar. É só voltar ali no nosso programinha, no nosso canal e assistir de novo. É isso. Então nos vemos para o nosso próximo encontro, onde eu vou tratar com vocês de uma outra questão clássica com vocês. Aliás, o próximo encontro vai ser muito bacana, tá certo? Então fique conosco aqui no Inglês que Cai na Prova do Aprova Concursos. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.